Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao primeiro CineV, minha mais nova empreitada aqui no YouTube, onde eu estarei abordando um pouco sobre audiovisual de modo geral, desde filmes, séries e até animes. E eu falo minha mais nova empreitada pois eu tenho outro canal aqui no YouTube também, que eu abri lá em 2020, chamado HardV, onde eu falo sobre videogames de modo geral, e modéstia à parte é um dos melhores canais do YouTube no assunto, só que eu só não tenho views pra comprovar isso. É triste, eu sei, o mundo é bem justo. Mas a parada é que toda vez que eu fazia um vídeo que não era necessariamente sobre algum jogo, mas sim sobre algo periférico, tipo uma adaptação para cinema, uma animação que fizeram de algum game, né? Aí meu canal de repente dava acesso. E isso aconteceu mais de uma vez, o que me levou a, agora, nesse momento aqui, tá iniciando essa empreitada nova aqui, falando sobre filmes, já que aparentemente isso pode ser que me dê um pouco de acesso aí, um pouco de views. Inclusive até minha digníssima namorada me deu aí certo suporte, né? No entanto, ela queria que eu fizesse em outro formato, que eu não usasse o nome CineV, mas sim V and the Dog, pois ela queria que eu falasse de cinema junto com o cachorro dela. Say what? E assim, não que ele não tenha opiniões sobre cinema bem pertinentes. Opiniões cirurgicamente precisas, né? Mas o ponto é que eu não pude fazer o V and the Dog porque tem uma questão aí muito fundamental que eu não trabalho com cachorro sem polegar opositor. Simplesmente não dá. Desculpa. É um limite que eu tenho ali e não rola. Mas chega de conversa mole, pois estamos aqui para falar sobre um filme aí que saiu recentemente, agora em 2023, e que fez certo sucesso internet afora aí, as pessoas falaram de maneira muito positiva, o que levou minha namorada a me submeter a assistir esse filme com ela. E ele se chama No One Will Save You, ou como ele ficou conhecido aqui em terras tupiniquins, Ninguém Irá Te Salvar. Inclusive, parabéns aos envolvidos aí por não terem cagado o nome do filme na tradução, né? Porque é uma coisa muito recorrente aqui no Brasil. E esse filme é um filme sobre alienígenas. No entanto, ele não vem numa ótica sci-fi. A abordagem que ele opta para narrar os eventos do filme vem sob uma ótica mais filme de terror. E com uma pitada de drama também. E na trama a gente acompanha a Brin, que é nossa protagonista, interpretada pela Kaitlyn Dever. E ela é uma moça do interior que vive em uma casa no campo. E bem cedo a gente nota que ela é uma pessoa solitária. Ela não tem família, o pai nunca é citado e a mãe aparentemente morreu. Contudo, o filme não apresenta ela de maneira triste. A Brin parece uma pessoa bem alegre, bem pra cima, tentando achar certa felicidade nas pequenas coisas do cotidiano. Porém, ela também, vez ou outra, transparece certo luto. Às vezes em relação à mãe, mas também a outro personagem, uma tal de Maud. E conforme o filme vai avançando, a gente percebe que é uma amiga de infância dela que aconteceu alguma coisa meio trágica. Então a Brin seguia com sua vida quando numa noite nada particular, ela recebe uma visita bem assustadora. Aliens. Exatamente, nada mais nada menos que um extraterrestre invade a casa dela e passa a procurar por ela aí através dos cômodos, gerando cenas bem intensas que culminam em uma resolução bem inesperada. No caso, ela consegue sobreviver a esse ataque. E não só sobrevive, como ela também mata o invasor. No entanto, agora cabe a ela alertar o restante da cidade aí sobre essa possível invasão alienígena. Mas esse trauma do passado, essa ansiedade social que ela possui aí, se torna um empecilho. Então a trama é basicamente essa: uma pessoa reclusa que não tem contato com mais ninguém, tem que sobreviver por conta a uma invasão alienígena. E é nesse momento que o título do filme faz muito sentido. Ninguém vai te salvar, pois não há ninguém para salvá-la mesmo. Visualmente o filme é bem competente, direção, cinematografia, cenários, localidades e até os efeitos especiais estão bem decentes. Claro, para os sommelier de CG sempre existirão texturas pouco trabalhadas e iluminação deixando a desejar, mas para os seres humanos comuns, certamente estará bem aceitável. Em especial pelo povo envolvido no filme terem sido espertos e colocado os aliens apenas durante situações noturnas, o que facilita esconder imperfeições. Talvez um dos pontos que mais chama atenção e Ninguém Vai Te Salvar é o fato do filme ser praticamente mudo, dando ênfase nas ações da personagem mais que qualquer outro elemento. O que de fato é uma abordagem interessante e arriscada em certa escala, considerando que a ausência de texto pode dificultar o desenvolvimento de personagens. Afinal, não dá para se ter pleno conhecimento de todas as características de um personagem sem ouvir um pouco sobre o que ele pensa, e mais que tudo, como ele formata suas sentenças. Isso é muito importante. Mas felizmente a atriz fez um ótimo trabalho entregando uma atuação bem física e expressiva, mantendo bem a atenção em cada acontecimento. Certo, então o filme parece estar indo bem, né? Justificando à primeira vista sua popularidade repentina com o povo da internet, tendo uma premissa ok, visuais decentes, formato narrativo interessante. Então, a partir disso, nos resta apenas falar um pouco sobre o aspecto alienígena do filme, e que sinceramente é onde os problemas começam a surgir. E desse ponto em diante haverá alguns spoilers aí, então veja por sua conta e risco, mas eu particularmente recomendo que vocês vejam. Mas primeiro vamos falar como o filme usa seus ETzinhos e depois eu explico o problema que eu citei desse subgênero entre aspas. Os aliens e Ninguém Vai Te Salvar são muito remanescentes do visual mais pop desse tipo de criatura, ou seja, emprestando suas características dos nossos queridos Greys, vulgo ETzinhos cabeçudos magrelos com um zoião grande. Porém, para dar um twist, eles possuem uma habilidade mais específica, vamos colocar assim. Quer dizer, pelo menos um dos 3 tipos que aparecem no filme tem. Pois tem esse daqui que é o mais comum, que é o que eu tô me referindo inclusive, aí depois tem esses pequenininhos aqui raivosos,
altos. E por fim, esses bitelos aqui com esses braços enormes. Mas voltando, essa habilidade que nem sempre se vê imputada aos ETs nesse tipo de filme seria telecinese. Ou seja, eles podem manipular objetos ou até pessoas, os imobilizando e às vezes os arremessando longe. Bicho, eu não sei explicar, mas eu tenho quase com fetiche por cenas com personagens fictícios sendo arremessados longe, varando paredes e o caramba 4. Simplesmente delicioso. Nossa, você é muito estranho às vezes. Ah, sai daqui. Estranho gostar de pé. Aliás, essa daqui é a Joseliane. Salve cambada. Minha assistente, trabalha comigo lá no outro canal que eu tenho, o Hard V. Naturalmente, sem ela eu não consigo fazer vídeos, então, né, ela vai pra onde eu estiver. Acostume-se com ela. E como objetivo, os cabeçudinhos estão invadindo a Terra, porém uma invasão omissa, sem um enfrentamento direto, onde eles tomam controle dos cidadãos através de uma espécie de parasita, que lhes é forçado goela abaixo. Inclusive essa ideia de uma invasão silenciosa que vai substituindo as pessoas e afins é um elemento bem tradicional de histórias de aliens. E com tudo isso posto, bora falar do problema que eu citei agora há pouco. A treta que rola quando o assunto são aliens em filmes de terror é algo que transcende esse filme, afetando praticamente todas as obras com essa premissa, e ela gira em torno da abordagem dos aliens, onde para que o filme funcione enquanto um entretenimento de natureza assustadora, os nossos invasores precisam esquecer que são seres dotados de tecnologia para viajar entre planetas e simplesmente passar a se comportar como um bando de mamaco que fica fazendo barulho no quintal, dando jumpscare barato e correndo pelado no meio de milharal. Inclusive esse filme não tem uma cena de milharal, o que naturalmente remove um ponto dele. É imperdoável. Mas vocês entenderam a treta? Todo filme de Alien próximo a esse, tipo Sinais lá com Mel Gibson, aquele Dark Skies ou Escolhidos, como ficou conhecido aqui, não faz sentido se a gente inverte a ótica e tenta ver os eventos pela perspectiva dos aliens, dos invasores. Pois, por que seres que são tão avançados tecnologicamente, ao chegarem na Terra ficam de suspense ou até cu doce e usam de métodos totalmente ineficazes para abduzir suas vítimas? Bom, a resposta é bem simples, na verdade, porque senão não teria o filme. Ou seja, todo o drama proposto não faz sentido algum. Aí, claro, existem algumas exceções dessa regra, sobre não fazer sentido e afins. Seriam filmes como Aliens, né, o do Xenomorph e tudo mais, pois eles são essencialmente animais agindo por instinto, apenas caçando e se reproduzindo. Então o formato de terror nele funciona. O Predador também segue a mesma parada, afinal a caça é um esporte para essa raça aí de alienígenas. Então a situação que eles estão inseridos faz sentido, vamos colocar assim. The Thing também, né, o Enigma de Outro Mundo, é um filme que eu amo de paixão inclusive, onde o alien é um organismo que absorve e imita suas vítimas. Então eu nem sei dizer até que ponto ele tem consciência. É muito possível inclusive que ele nem seja o dono da nave que caiu na Terra. De repente era uma espécie de praga espacial que matou os aliens que estavam na nave e depois caiu aqui, tá ligado? Então, ele no cenário de terror faz sentido. Mas voltando, o ponto geral é esse: se os aliens do seu filme são capazes de pilotar naves interplanetárias, por favor não os use como meros monstros que seguem a típica cartilha de filmes de terror. Então, esse é o problema de Ninguém Vai Te Salvar. Os aliens não são eficientes. O filme os pinta como tal, afinal eles cumprem seu objetivo inclusive, mas sinceramente, tirando-os da telecinese, eu não vejo como os demais entram na equação de uma operação de invasão. Mas não me entenda mal, do ponto de vista de entretenimento, eu não acho que o filme seja ruim, não é algo difícil de assistir, quer dizer, ao menos até chegar na conclusão, porque aí eu achei um baita anticlímax. Pelo amor de Deus. Onde a Brie misticamente escapa do controle que o parasita inflige nela, porém mesmo após isso ela ainda acaba sendo abduzida, e nisso os Greys, ao acessarem a mente dela, assim conhecendo o passado da mesma, e sobretudo tomando ciência do fatídico episódio envolvendo sua amiga Maud, onde numa briga infantil a Brie acaba matando ela por acidente, olha só. E por conta disso ela acaba se lançando nesse espiral de problemas e reclusão. Então ao compreenderem a condição da moça, os aliens ficam com seus corações cinzentos cheios de dó, olha só que bonitinho, e decidem só não assimilar ela. Afinal, ela meio que já não faz parte da sociedade humana em si. Ao menos eu acho que essa era a impressão que o filme queria passar. Mas aí tu pensa, bom, então eles vão dominar geral e deixar ela de lado. Algo até meio trágico, né? Tipo, o mundo inteiro ruindo na mão dos aliens e tu ali, assistindo tudo e não podendo fazer nada. Cabuloso, né? Só que não. Porque, na real, ela vira a amiga dos aliens, que agora toma o controle do mundo todo. E a partir desse ponto, eles vivem felizes para sempre em uma comunidade que faz até festinhas para eles dançarem juntos e o caramba quatro. Olha só que bonitinho, né? Puta final bosta. Vai tomar no cu quem fez essa merda. Se fuder. Ai, ai. Mas espera lá que tem ainda mais uma questãozinha para abordar rapidamente. Por que raios esse filme, então, foi tão bem recebido na internet afora? Bom, isso aconteceu porque ele não é terrível. E não ser terrível em matéria de cinema em 2023 é um feito e tanto. Ou seja, o povo atingiu um estado de mau costume tão grande em relação à qualidade de produções audiovisuais que qualquer coisa apenas decente se torna algo a ser ovacionado.
Que situação, hein? Então, numa escala entre Rachel Zegler e Nicolas God Cage, ninguém vai te salvar, fica ali no meio termo, sabe? Não passa de um Adam Sandler. E bom, é isso. Agradeço a você que viu até o final, deixa um like, comenta aí e se possível se inscreve também para dar uma forcinha aqui no meu novo canal. Te vejo no próximo vídeo, falou!